Amados líderes, bem-vindos a este bate-papo sobre liderança, promovido pela Academia de Liderança, através da rubrica Minutos de Saber. Hoje que vamos na edição número 87 e vamos estudar como tema os princípios da liderança ética. Este espaço como apanágio é um ambiente em que nós, como comunidade, encontramos-nos para podermos aprender uns com os outros. Porque se liderança não é sobre andar sozinho, mas é sobre andar junto, mais longe chegaremos se sempre tivermos a preocupação de fazermos um check and balance, que é encontrarmos-nos, olharmos-nos, convivermos e celebrarmos o rico aprendizado que vamos gradualmente aprender, buscar conhecimento, praticar, obter resultado, levar novamente a nova reflexão, solidificar o conhecimento, assim sucessivamente. Então, queremos também aproveitar o momento para agradecer por esta companhia que vocês têm estado a disponibilizar para esta aventura, que é a busca contínua pelo conhecimento relevante para a liderança orientada para a resolução de problemas e desafios com vista a promover um bem-estar social comum. Antes de nós darmos atenção à edição de hoje, vamos recuar uma edição para nos lembrarmos o que nós estudamos na edição anterior, número 86, que tinha como tema o desenvolvimento de um ecossistema de liderança. Para este tema, nós definimos como tema de partida a seguinte: de que forma é que vários stakeholders podem atuar de uma forma holística e harmoniosa para definirem um protótipo de líder. E associado a esta questão de partida, nós definimos a seguinte hipótese positiva: diferentes partes comprometidas com justiça social e orientadas para um bem-estar comum podem ajustar um modelo de líder que seja regido por valores e princípios. No discorrer do desenvolvimento da informação, nós procuramos por 6 principais temas. O primeiro foi a questão do contexto geral. O segundo ponto era uma fonte de conhecimento. O terceiro aspecto era sobre as instituições âncora. O quarto aspecto era sobre a gestão de conhecimento. O quinto era sobre vantagem comparativa. E o sexto foi sobre a escola ordinária de profetas. Esta parte que nós buscamos fundamentação no livro bíblico, 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 5 e capítulo 19, versículo 20. Ou melhor, capítulo 10, versículos 5 a 10, capítulo 19, versículo número 20. Assim é que é. Então vamos agora dar atenção à nossa edição de hoje, edição número 87, que vamos estudar sobre o tema os princípios de liderança ética. Vamos em primeiro lugar estabelecer o nosso modelo teórico. Como é que nós vamos modelar este processo de produção de conhecimento? E nós vamos começar propriamente por definir uma questão de partida, para, associar essa questão de partida, derivarmos uma hipótese positiva de forma a estimular a nossa mente para percebermos como é que nós vamos querer desenvolver este tema. De seguida vamos então formular um pensamento que entendemos que é relevante e intrinsecamente associado a estas premissas, para depois percorrermos por 6 principais pontos, a saber, primeiro que os primeiros 5 serão os princípios de liderança, o 6º será o paralelo no texto bíblico. E os 5 princípios de liderança serão, primeiro, que os líderes éticos respeitam os outros.
O segundo princípio é que os líderes éticos servem os outros. O terceiro princípio é que os líderes éticos são justos. O quarto é que os líderes éticos são honestos. O quinto é que os líderes éticos constroem comunidades. E o sexto e último ponto será a carta de Paulo a Filemon, que é uma carta que tem um cunho ético e não teológico. Então vamos agora dar atenção ao tema de estudo 2 para, de uma forma incisiva, podermos embarcar nesta jornada de renovação da nossa mente. A questão de pesquisa, antes de entrar, lembrar que o tema de estudo de hoje, edição número 87, é princípios de liderança ética. A questão de partida para o tema de dia 2 é a seguinte: quais são os fundamentos e as práticas da liderança ética que permitem influenciar as atividades em grupo de forma que essas possam alcançar metas de uma maneira que seja socialmente responsável? Ligada a esta questão de partida, a hipótese positiva que nós vamos derivar é a seguinte: os líderes têm um impacto que ultrapassa as suas organizações, aumentando a interligação entre a ética e a boa liderança. O pensamento que nós queremos trazer para juntar estas premissas é o seguinte: é que a ética é uma questão importante na prática de uma liderança boa, tanto tecnicamente, que é na questão de produção de resultados, como moralmente, porque os valores da liderança ética influenciam quer a cultura das organizações como da sociedade. Vamos agora prestar atenção a estes 6 pontos de desenvolvimento da informação. Os primeiros 5 serão os princípios éticos de liderança ética e o 6º será o paralelo no texto bíblico. E o primeiro princípio de liderança ética é que os líderes éticos respeitam as outras pessoas. Isso passa por tratar os outros como fins por si e não tratar os outros como meios para alcançar os fins. Permitir com que as pessoas sejam elas próprias, que elas possam exercer, por um lado, a sua liberdade de consciência, bem como a sua liberdade de expressão, e que seja um respeito recíproco, pois é aqui que os líderes vão precisamente permitir com que a genuinidade seja uma marca distintiva no seio desta mesma organização, de forma que possa também reforçar, por um lado, a credibilidade, mas também possa reforçar uma aliança muito mais do que um grupo, mas possa haver aqui um compromisso, possa haver aqui também uma questão de sociedades que se envolvem e que estejam mesmo voltadas a poderem perpetuar-se e poderem ajudar-se, cooperarem por muito tempo, quando sentem que há essa atmosfera de respeito mútuo. O segundo princípio da liderança ética é que os líderes éticos, eles servem os outros. Há aqui um altruísmo, que é uma disposição de poder estar ao serviço das outras pessoas para permitir que elas possam crescer, permitir que elas possam se expressar, permitir que elas possam também cometer erros, permitir que elas também possam aprender na base dos erros. Isto é, uma das tarefas mais importantes dos líderes é ele se tornar um mordomo, que é a dimensão em grego de diácono, que é também, acima de tudo, ele primeiramente ser um mordomo ou servo da visão que esta mesma organização abraça. Então passa o líder a se comprometer dentro e fora dessa organização, a ser uma voz ativa para não só materializar essa visão, mas também para poder comunicar essa visão
na forma como ele se apresenta e na forma como ele transaciona ideias dentro e fora desta mesma organização, ciente que é dessa forma que ele também vai influenciar e vai também mobilizar partes, recursos, pessoas que também possam ser ajudadores para materializar a visão e a missão da organização. O terceiro princípio da liderança ética é que os líderes éticos são justos. A regra de ouro que os líderes éticos ou que os líderes éticos, por serem justos, perseguem é que eles não procuram fazer ao outro aquilo que gostavam que os outros o fizessem. Há aqui uma questão de um tratamento sem discriminação, pois eles buscam olhar para as pessoas como se elas fossem igualmente importantes, porque elas realmente são igualmente importantes, dando às pessoas as mesmas perspectivas, oportunidades para elas poderem crescer e permitindo com que o ambiente em si seja fértil para uma transação justa e uma paridade de circunstâncias, quando todas as pessoas têm a oportunidade de poderem falar, e o líder tem a oportunidade de poder escutar, de poder aprender e também de poder compreender as pessoas para poder ali, eventualmente, haver um ambiente de justiça, que é uma questão de igualdade, é uma questão mais do que justiça no sentido, digamos que horizontal, mas é uma questão de permitir com que haja uma simetria na medida em que as pessoas possam verdadeiramente serem niveladas na forma como essa justiça é posta para que, independentemente das circunstâncias que de per si as pessoas são diferentes, elas possam ser levadas a uma plataforma, tal que nessa mesma plataforma, que é um ambiente de justiça, elas possam se sentir igualmente valorizadas. O quarto princípio dos líderes éticos é que eles são honestos, são assim regidos pela verdade e por essa razão é que eles também são autênticos, eles são aquilo que eles são. Eles são por fora aquilo que eles são por dentro. Eles são em público aquilo que eles são também em privado, sozinhos. Porque eles fazem-se na base do seu caráter. Mas é importante frisar que na sua honestidade ou na sua prática da verdade também devem desenvolver uma sensibilidade para que dessa forma possam ter em conta, por um lado, as atitudes, por outro lado, os sentimentos das outras pessoas, de forma a poder, nessa sua genuinidade e autenticidade, não ferir as pessoas com a verdade, mas procurar com que a informação possa chegar ou a mensagem possa ser transmitida de uma forma mais acessível possível, para que possa-se sempre criar menos prejuízo possível, mas do contrário possa ser sempre para construir, para desenvolver harmonia e para também sinalizar que há uma intenção do bem-estar para o outro, há uma intenção de se querer sempre o melhor para o outro, que também o melhor do outro acaba sendo o melhor da organização como um todo. O quinto e último princípio do líder ético é que eles buscam construir comunidade, de forma que eles procuram estabelecer metas que sejam metas compatíveis com todos ou com a maior parte das pessoas, sem impor, por um lado, as suas vontades, atendendo que os objetivos da comunidade devem sempre ser preservados e eles devem estar sempre acima dos objetivos e dos interesses individuais de cada um. Há aqui a possibilidade do líder procurar ouvir e escutar a todas as pessoas, ele também deixar ficar aquilo que é a sua perspectiva, mas ainda que a sua perspectiva possa estar alinhada a um grupo, diferentemente das pretensões e organizações de outras pessoas, deixou ficar a sua genuinidade, mas ainda assim, ao ter que julgar, tem que fazê-lo com justiça, para que possa não impor a sua vontade, mas que haja aqui uma compatibilidade daquilo que possam ser os objetivos, ou os interesses, ou as metas, por assim dizer, da organização, que essa meta sempre vai buscar gerar uma conexão, uma empatia e também um bem-estar social comum.
O sexto e último ponto é o paralelo texto bíblico que nós vamos trazer, que é a carta de Paulo a Filemon. Esta aqui é uma carta de cunho pessoal, esta aqui é uma carta particular, esta aqui é a carta mais curta das epístolas de Paulo. Esta aqui é uma carta também, por assim dizer, inédita, porque é uma carta que não tem um sentido, um teor teológico, mas é uma carta que tem um teor ético. Paulo escreve essa carta para Filemon. Filemon, que era um homem de posses financeiras, era um homem da alta corte, era um homem culto. Paulo escreve, dirige essa carta para Filemon e começa por elogiar as virtudes cristãs de Filemon. E depois Paulo pede a Filemon que perdoasse ao seu escravo Onésimo, que havia se escapulido dele e que isso dava direito a castigo por parte de Filemon. Mas Paulo, deixando de lado as suas credenciais apostólicas, ele não impõe, mas sim pede que Filemon possa libertar Onésimo, pois Onésimo já é um outro homem, pois Onésimo foi depois foragido de Filemon, foi convertido pelo apostolado de Paulo e agora era um homem que estava apto para servir na obra. Como convertido que era, já poderia então estar apto a poder testemunhar ou anunciar a Cristo. Podem aprofundar o estudo na carta a Filemon, que é uma carta que tem capítulo único, dos versículos 1 até versículo 25. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença e acompanhamento, sugerir que façam gosto a este material, subscrevam as nossas páginas e não se esqueçam de partilhar este conteúdo com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade continue a crescer e a frutificar em múltiplos de 100, de 60 e de 30. Deixem ficar o vosso like e encontrem este material nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.